Muito bem, queridos. Então, nós vamos agora dar continuidade. Estamos chegando no final do livro de Apocalipse, como a gente falou no início. A gente pegou desde o capítulo 1 e agora já estamos nos 21. Terça-feira que vem, deveremos concluir o estudo do livro de Apocalipse e deveremos começar um novo livro. Né? Eu já tenho aqui um livro na cabeça, vamos confirmar se é isso mesmo que a gente vai estar estudando depois do livro de Apocalipse. Muito bem. Abra aí a sua Bíblia, queridos, no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Capítulo 21. Devemos lembrar que é a revelação que João tem na ilha de Patmos. Ele estava lá preso, né, por causa da pregação do Evangelho, e lá, naquela ilha, preso, em condições adversas, ele tem a maior revelação que o homem poderia ter, né? A revelação do Apocalipse, a revelação das coisas que hão de acontecer, e enfatizando o que a gente tem falado aqui algumas vezes, né? É que, estudando o Apocalipse, a gente percebe a cada instante como aquilo que está lá no Salmo 99, a primeira parte, o Senhor reina. Queridos, estudar Apocalipse é a gente encher o nosso coração de fé e de esperança, porque estudando Apocalipse, a gente percebe que Deus tem a história nas suas mãos. Nada do que acontece nesse mundo pega Deus desprevenido. Não é? De jeito nenhum. Ele tem o controle da história na mão. Não é? Então, agora, no capítulo 21, o verso 1, a visão de João é: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Né? Eu queria ler com vocês, deixa eu pegar aqui o meu celular, que é mais rápido, né? Eu queria ler com vocês, botar para carregar aqui, que o celular está com pouca bateria. Pronto, agora está carregando. Mateus 24, 35. Se abre aí a sua Bíblia aí. Mateus 24, 35. Que diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras de Jesus, e aqui ele já nos informava que esse céu e essa terra que agora conhecemos, eles não mais existirão, eles passarão. E o outro texto que eu queria ver com vocês está lá em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, versos 10 e 11. Olha o que diz aqui Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 10 e 11. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor,
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Né? Então, Pedro aqui falando daquilo que Apocalipse agora confirma. Haverá um novo céu, uma nova terra, né? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E o mar já não existe. Né? O mar já não existe. O mar é o lugar onde é um lugar de agitação, é um lugar de maremotos, onde as pessoas morrem e acabam ficando insepultas. Né? O texto diz que o mar já não mais existirá nesse novo céu, nessa nova terra e nesse novo céu. Né? Aí, logo em seguida, nós vamos ver a descrição da cidade. Olha aí, João descrevendo a cidade santa, a descrição da cidade santa. Olha o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Né? Até o verso 5, né? Vamos ler até o verso 5. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, e agora pela primeira vez, aquele que se assenta no trono se pronuncia, ele fala, é a primeira vez que aquele que está sentado no trono fala, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Bom, aqui, queridos, nós vemos, né, a descrição da cidade santa, né? Da nova Jerusalém, que desce do céu, né? E aonde o Senhor, né, estabelecerá o seu reino. E aí o verso 3 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Antigamente, né, lá no deserto, Moisés foi orientado para construir o tabernáculo, né? Depois o templo, onde havia lá um local chamado Santo dos Santos, onde ficava lá as tábuas da lei, onde ficava dentro daquela caixa, né? Toda forrada de ouro, com querubins por cima. E ali, então, simbolizava ali a presença do Deus Todo-Poderoso. Ali só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Né? Mas agora, nesse texto, está sendo revelado a João, né? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará conosco. Que coisa tremenda. O que você sente quando
lendo o livro de Gênesis, né? Você vê que todo fim de tarde Deus vinha conversar com Adão, conversar com Eva. Havia comunhão do homem com Deus. Pois bem, aqui está dizendo que o próprio Deus, né, habitará conosco. Nós seremos povos de Deus e Deus mesmo estará conosco. Queridos, que promessa tremenda, não é? Essa que encontramos aqui. Promessa de estarmos para sempre com o Senhor. E aí, olha o que é revelado a João no verso 4. Coisas que talvez você que está me assistindo, né, nessa ocasião, talvez sejam coisas que você esteja experimentando agora, experimentou dias atrás, ou algum tempo atrás, ou coisas que você ainda vai experimentar no futuro. Mas olha o que diz o verso 4, que ali ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Isso significa dizer, não é, que aquilo que Jesus disse para nós, no mundo tereis aflições, e as aflições trazem dores, trazem lágrimas, não é? Podem trazer até a morte. E aqui diz que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Nós seremos consolados com todas as consolações de Deus. Não é? Uma outra coisa, a morte já não existirá. Aquela que nos traz, muitas vezes, lágrimas, né? Porque os nossos queridos irmãos, amados, quando dormem em Cristo, quando morrem, nós sabemos para onde eles vão, já que eles morreram em Cristo. Mas nós que ficamos aqui, não é verdade? Nós sentimos saudade, sentimos a falta deles, o carinho deles para conosco. Sabemos que eles estão na presença do Senhor, mas certamente a partida dele causa lágrimas. Mas a morte ali não mais existirá. Morte já não existirá, não vai haver luto. Quantas pessoas, não é? Guardando luto, aquele tempo onde você sente saudades, onde você chora, onde você, permita usar essa palavra, curte aquela falta daquele ente tão querido, não vai haver. Já pensaram nisso? Nem pranto, lágrimas, prantos, nem dor. Gente, há pessoas que sofrem dores horríveis. O câncer é capaz de trazer dores horríveis, né? Eu já tive uma experiência de dor horrível, talvez você tenha tido também, que é ter uma pedra no rins e ser expelida. Quando ela começa a descer até ser expelida. Eu lembro que eu rolava no chão de tanta dor. Não sei se você já experimentou. Dizem que a dor de colocar uma pedra é semelhante à dor do parto. Essa eu não conheço. Mas de expelir uma pedra eu conheço. Uma pedra dos rins eu conheço. Pois bem, queridos, lá não vai haver dor. Não é? Porque essas coisas serão passadas. O nosso corpo será um corpo glorificado, onde não haverá mais doença, não vai haver mais pedra do rim, não é? Não vão haver problema de pressão alta, problemas de glicose alta, de colesterol alto, né? Nós vamos ficar livres de todas essas coisas. Que maravilha, queridos. Que coisa tremenda. Agora, eu queria que
a gente pensasse um pouco, não é? Quem vai estar lá? Quem vai estar nessa cidade santa, não é? Eu queria que você visse aí o livro de Apocalipse. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 4, versículos 2 e 3. Sobre quem vai estar. Esse aqui é tão óbvio, né? Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O próprio Deus estará, e o texto diz que ele habitará conosco, né? Então, os ocupantes, o próprio Deus, Deus estará reinando. Quem mais estará? Olha o capítulo 5 de Apocalipse, 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os seus 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Senhor Jesus estará lá, estará nessa cidade santa. Também o Espírito Santo, né? Os anjos, Hebreus 12, vamos ver aqui, ó, Hebreus 12, Hebreus 12, 22 a 24. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a relação de todos aqueles que vão estar ali. A igreja do Senhor vai estar ali. Eu e você vamos estar ali. Qual é o mérito que temos para estar lá? Será que foi por algum merecimento nosso? Com certeza que não. Mas nós estaremos lá por causa do sangue do Cordeiro de Deus, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A sua morte nos purificou, nos lavou os nossos pecados, nos tornou a dar comunhão com Deus, nos tornou a dar a condição de filhos de Deus. E agora estaremos ali para sempre com o Senhor. Mas, queridos, quem não estará lá? Quem não vai estar? A Bíblia diz quem não vai estar? Diz. Apocalipse 21:8 diz quem não vai estar lá. Vamos ver? Olha aí, ó. Abra sua Bíblia, Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes. Mas, pastor, quem seriam esses covardes, não é? São aqueles que, por causa dos amigos, por causa das pessoas, por causa da família, da tradição da família, não é? Eles se acovardaram e não confessaram a Jesus publicamente, não rejeitaram as coisas desse mundo, se acovardaram. Os covardes não entrarão
no reino de Deus aqui, nessa eternidade com Deus. Não é? Quem mais aí? Os incrédulos. Ora, quem são os incrédulos? Aqueles que, porventura, podem estar nos assistindo agora e está dando risada, dizendo assim, esse pastor com essas histórias da Bíblia aí, você acredita nisso, pastor? Eu creio. Eu creio porque, para mim, a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Deus revelou essas coisas a João, e João revelou aos irmãos da época, e esse conhecimento chegou até os nossos dias pelo poder de Deus. Então, eu creio, eu não tenho nenhuma dúvida de que a palavra de Deus é a verdade. Mas muitos zombam da palavra de Deus. Muitos não aceitam, criticam a palavra de Deus. Os incrédulos não estarão na eternidade, não estarão na Nova Jerusalém, não estarão nos novos céus e na nova terra. Quem mais não estará? Os abomináveis. Quem são os abomináveis? Eu queria mostrar um texto de Provérbios 6. Abre a sua Bíblia, não é? Se você puder aí abrir. Provérbios 6. Provérbios 6, 16 a 19. Quem são os abomináveis, pastor? Olha o que diz aqui, olha. 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Né? A sétima é mais intensa, mas ele se aborrece com as 6 coisas. Primeiro, olhos altivos. Sabe aquela pessoa arrogante, nariz em pé? Não estarão na eternidade. Né? Língua mentirosa. Quantas pessoas, tem até um ditado que diz assim, nossa, aquela pessoa mente que nem se sente. Você já ouviu falar isso? A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Meu amigo, se você vive em mentira, se você é um praticante da mentira, você não vai estar na eternidade com Deus. Mãos que derramam sangue inocente, que matam pessoas inocentes. Não estamos falando da guerra, quando há soldados lutando contra soldados, não. Pessoas que inocentemente morrem. E aqui eu entendo também, e alguns pastores entendem isso, aqui está falando de aborto. Sangue inocente. Um feto não pode se defender. É covardia. É morte de inocente. E as pessoas que tais coisas praticam não estarão na eternidade. Mas de jeito nenhum, pastor. Não, tem um jeito. Se arrepender dos seus pecados e ter sido lavado no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Porque se você não fizer isso, você não estará ali, na Nova Jerusalém. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que têm maldade no coração, são malignas. Elas ficam pensando em como prejudicar outras pessoas. Testemunha falsa, que profere mentiras.
falso testemunho. Não. Por último, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Já viu aquela pessoa que gosta de botar lenha na fogueira para separar pessoas? Em vez de você tentar conciliar as pessoas, você tenta separá-las. Pessoas com esse espírito, se não se arrependerem, se não forem lavadas no sangue do Cordeiro, se continuarem vivendo essa vida, elas não entrarão na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra para reinar com o Senhor. E daqui a pouco nós vamos ver para onde elas irão então, pastor, daqui a pouco. Só mais um minutinho, não é? Aí, depois, fala dos impuros. A palavra impuros aqui, no grego, é pornos, porneia. É a mesma raiz de pornografia. Não é? Esses impuros são aquelas pessoas que vivem na impureza, na lascívia, no sexo fora do casamento, na prostituição. Esses não estarão no novo céu e na nova terra. Os feiticeiros, é interessante que essa palavra farmaqueia, né? Naquela época, os feiticeiros eles usavam drogas para fazer as suas porções, as suas mágicas. Esses não estarão na nova cidade, na cidade de Jerusalém, em novos céus e nova terra. Os idólatras. E não é só aquele idólatra que adora imagens, não. Ídolo é tudo aquilo, presta atenção nisso, porque às vezes a gente pensa que ídolo é apenas uma imagem de qualquer um tipo de Deus. Não, ídolo não é só isso. É isso também, mas não é só isso. O ídolo é aquilo que toma o primeiro lugar na nossa vida, que tira a primazia de Deus como aquele que tem a primazia na nossa vida. Tudo que nos tira Deus do primeiro lugar é o ídolo. Pode ser um carro, pode ser o trabalho, pode ser o lazer, pode ser qualquer uma dessas coisas e outras que eu não falei. Não é? E aqui diz ainda, não é? Mais uma vez, vai falar dos mentirosos. Não é? Dos mentirosos. Mentira é do diabo. Se você vive em mentira e se você não se arrepender, você não vai estar no novo céu e na nova terra. Bom, pastor, se eles não vão estar no novo céu, na nova terra, para onde eles vão? Agora o texto vai dizer. Esses, a parte que lhes cabe, está escrito aí, ó, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aonde vai ser lançado Satanás, onde já foi lançado lá o falso profeta, a besta. Né? E imagine, irmãos, essas pessoas, enquanto nós estaremos gozando das delícias da presença de Deus eternamente, esses serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não acredito nisso, não. Eu creio que Deus é bom e ele vai salvar todo mundo. Olha, se você diz isso, eu vou dizer uma coisa, não há lógica no que você diz.
Se Deus quer salvar todo mundo, por que que ele daria o seu filho Jesus Cristo para vir morrer naquela cruz, ser zombado, ser maltratado, como ele foi no dia da sua crucificação, escarnecido, morrendo uma morte terrível? Se Deus queria salvar todo mundo, para que ele ia fazer isso? Tem lógica o teu raciocínio? Não tem. A prova que Deus nos ama é que ele deu o seu filho. E eu pergunto uma coisa a você: se você é pai, se você é mãe, você teria coragem de matar o seu filho por causa da culpa de outros? Eu creio que não. Eu não faria isso. Mas Deus fez. E a Bíblia diz que essa é a prova do amor de Deus para comigo e para com você. Okay? Então, essas pessoas não estarão no novo céu e na nova terra, não habitarão a nova Jerusalém. Vamos continuar? Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Aleluia. A localização, não é? A localização, o texto diz que ela estará numa grande e elevada montanha, não é? Hoje, a cidade de Jerusalém, ela está situada sobre montanhas, sobre montes, não é? E a Nova Jerusalém também está. E aí, começa, então, a falar da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor, o fulgor da cidade, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Né? E aí começa a falar, então, das medidas. Né? Das medidas. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Né? 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Portas que estarão sempre abertas. Né? Depois ele vai descrevendo a muralha. Né? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. Agora nós vamos ver aqui as medidas. Né? As medidas. A cidade é quadrangular, né? Comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. Né? É um cubo. Né? A cidade é um cubo. E aí, a gente observando aqui essas medidas, imagina uma cidade de aproximadamente 2.200 a 2.300 quilômetros. Né? É como do Rio de Janeiro a Recife, né? Talvez um pouco menos. Né?
uma faixa de 2.300, 2.200 quilômetros, né? E as muralhas tinham 70 metros de altura, né? Os portões, haviam 12 portas, representando as 12 tribos de Israel. E o verso 25 diz que seriam portas que estariam sempre abertas. Né? Para que o verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Gente, que tremendo! Que lugar tremendo! Né? A Nova Jerusalém. Olha o tamanho dessa pérola. Né? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Né? A praça da cidade é de ouro puro. Aqui a gente valoriza, né? Tanto ouro, mas lá o ouro vai ter em abundância. O verso 22 diz assim: nela não vi santuário. Por que não há santuário? Porque o próprio Deus estará conosco, não precisa de santuário. Nós estaremos, e eu creio que numa dimensão ainda maior, poderemos ver Deus face a face. Né? No capítulo 22, a gente vê isso, né? E aí isso é coisa para terça-feira que vem. Né? Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós estaremos ali habitando com eles, aleluia. Olha outra coisa interessante, a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade. Mas vai ficar escuro? Não. O verso 23 diz, porque a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro e a sua lâmpada. Não precisa de sol, não precisa de lua. Não é? Que coisa tremenda, a própria glória do Senhor, não é? Vai iluminar a cidade. Verso 24 diz que as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha agora o verso 25, até tinham falado ainda agora. As portas nunca jamais se fecharão de dia e de noite. Aliás, de dia, porque não haverá noite. Olha que coisa interessante. Não haverá noite, né? Porque a noite é exatamente quando o sol se põe, então a terra escurece. Mas lá não vai haver sol para se pôr, vai ser a glória do Senhor, e a glória do Senhor vai estar diante da Nova Jerusalém. Então, não vai haver noite. E as portas não fecham, por quê? Não precisa de... Hoje a gente fecha a porta da nossa casa por medida de segurança, para o ladrão não entrar, não vir. Lá não precisa. Os ladrões não estarão lá. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou, não. Uma coisa que veio na minha cabeça, né? Não deixa isso para lá, não vou falar isso aqui, não. Eu só pensei, confesso que eu pensei, talvez você adivinhe o que eu pensei, que quando eu falei assim, lá não haverá ladrões, né? E lhe trarão a glória e a honra das nações. E olha só o que também não vai haver na cidade, né? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não existe mais nenhum tipo de contaminação. Acabou. Satanás está preso, aliás, preso não. Ele foi preso foi antes do milênio. Agora ele foi lançado no lago de fogo, né? E ali ele estará eternamente ali em sofrimento, né? Então, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, porque não existirão lá. Mas quem vai estar lá? Somente os
escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Somente aqueles que tiverem escritos no livro do Cordeiro. E eu queria terminar, queridos, né, fazendo algumas perguntas aqui a você. Primeiro, será que você já é um habitante dessa cidade santa, a Nova Jerusalém? Será que você já conseguiu uma casa nessa cidade? Você já juntou o tesouro no céu? Será que o seu lugar já está preparadinho nessa cidade? Segunda pergunta. Aonde você tem colocado o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na grande Babilônia, que está aqui nesse mundo e que vai ser literalmente destruído? Aonde você tem colocado o seu coração? Terceira pergunta. A que igreja você pertence? A que igreja você pertence? A noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, que é fiel à sua palavra, ou você pertence à grande meretriz, à falsa religião, à falsa igreja, aquela que não segue os ensinamentos do Senhor Jesus, do noivo, do cabeça da igreja? Quarta pergunta. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Paraíso ou lago de fogo? Existem dois destinos. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz assim: escolhei hoje a quem servais. Porque dependendo de quem você serve, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o lago de fogo. Quinta pergunta. Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro será a lâmpada eterna, ou para as trevas exteriores? Para onde você está indo? Sexta pergunta. Aonde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado, nas coisas que esse mundo oferece e que a tua carne gosta? Mas a nossa escolha hoje determina o nosso futuro, determina o resultado amanhã. Aonde está o seu prazer? Em servir a Deus ou deleitar-se no pecado? E a última pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Hoje é o dia da sua escolha. Você não é obrigado a ir para o lago de fogo. Você não é obrigado a ir para a destruição, para as trevas exteriores. Enquanto você tem vida, você pode decidir, você pode escolher. Enquanto você respira, enquanto você tem vida, a chance de você escolher, de reconhecer que é pecador, de reconhecer que Jesus é o único caminho, de reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário, e de confessar os seus pecados e pedir para que o Espírito Santo venha morar em você e que você se torne uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe, eu que estou aqui falando com você, eu não sou melhor que você. A diferença entre mim e você, que ainda não tem a salvação garantida, é que eu reconheci que era pecador. Aceitei o sacrifício de Jesus. Eu fui lavado pelo sangue daquela cruz. E Jesus, por misericórdia, me fez filho dele. Essa é a única diferença. Eu já fui lavado no sangue de Jesus, mas você também pode fazer isso.
Você pode fazer isso. Hoje é dia de escolha. Se você está me assistindo e você não escolheu, escolha a vida. Porque Apocalipse é o livro da revelação, as coisas que hão de acontecer. E Deus é tão bom que ele nos revela aquilo que nos espera. E ele espera que eu e você possamos escolher a vida. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração e se você está me assistindo, se você nessa noite, ou dia, tarde, eu não sei a hora que você vai me assistir, se você está aqui online ou se você vai assistir depois. Mas eu quero convidar, se você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. Se você um dia quer estar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, faça essa oração comigo agora, do fundo do seu coração. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que se nada fizer, o meu destino é o lago de fogo. Mas eu reconheço, Deus, o teu amor em Cristo Jesus. Eu reconheço que o teu Filho Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu reconheço que o sangue que ele verteu naquela cruz serve, é suficiente para me lavar e me purificar de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e te peço, ó Deus, lava-me, purifica-me, batiza-me agora com teu Espírito Santo, que eu receba agora o teu Espírito Santo, que os meus pecados sejam perdoados através do sacrifício de Cristo, que o Senhor me torne uma nova criatura, que o Senhor me torne em mais um filho de Deus e irmão de Cristo Jesus. Faça isso na minha vida, pelo teu poder, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sentimento, do profundo do teu coração, se você foi honesto nesse sentimento, nesse momento, você está sendo quebrantado, você está sendo transformado, você está sendo feito uma nova criatura. Seus pecados estão sendo lavados agora. Você sente agora a leveza de ser uma nova criatura, porque é assim que Deus faz, não depende de nós, é obra que Ele faz na minha e na sua vida.